Minha nossa torcedor santista. O que tá rolando nos bastidores do Santos é inacreditável. Tem gringo de nome querendo jogar aqui, SAF praticamente encaminhada, jogador da base ganhando moral, e dirigente agindo forte nos bastidores. É coisa grande, coisa séria. Mas segura firme e fica até o final, porque a última informação é importante e pode mexer com o futuro do nosso clube de um jeito que ninguém esperava. Se você ama o Santos, já deixa o like e vem comigo. Vamos começar por ele, um nome que tá voltando a circular nos bastidores do futebol brasileiro e que mexe com o imaginário de quem acompanha o esporte sul-americano há anos. Matias Rojas. Sim, aquele mesmo que já vestiu a camisa do Corinthians, que brilhou no Racing da Argentina e que até tentou a sorte no time do Messi, o Inter Miami. Pois é, esse mesmo meia paraguaio foi oferecido ao Santos nos últimos dias. E segundo fontes internas, o nome dele tá sendo analisado com muita atenção pela diretoria santista. O cara tá totalmente fora dos planos do River Plate, onde não conseguiu se firmar, e quer voltar a respirar o ar do futebol brasileiro. Ele vê com bons olhos essa volta, principalmente porque conhece o terreno, já viveu esse ambiente e acredita que pode recuperar seu bom futebol aqui. O contrato com o River vai até dezembro, mas os argentinos topam liberar ele antes, ou seja, uma baita oportunidade de mercado. Não custa lembrar que o Rojas, antes do Corinthians, jogava muito bem no Racing. É daqueles meias que, quando tá bem fisicamente e confiante, muda o jogo com um passe, uma bola parada, um lance inesperado. E a posição dele, vamos ser sinceros, é justamente uma das carências do elenco atual. Agora, essa possível chegada do Rojas precisa ser vista dentro de um contexto maior. E esse contexto tem nome e sobrenome: Alexandre Matos. O homem forte do futebol do Peixão tá se movimentando nos bastidores, mas sempre com o pé no chão. Ele não vai fazer loucura, mas tá usando a sua influência para montar um time competitivo. Foi assim que o William Arão veio pro Peixe, lembra? O cara tinha outras propostas na mesa, mas bastou uma conversa direta com o Matos, olho no olho, e ele escolheu a Vila. Isso mostra que a diretoria tá trabalhando sério, tentando reforçar o elenco com inteligência e não apenas no desespero. E por falar em reforços, outro nome que pode acabar deixando o elenco é o atacante Guilherme. Ele fez um baita Paulistão, foi um dos destaques, mas caiu de produção nas últimas semanas e passou a ser bastante criticado por parte da torcida. Mesmo assim, o cara tem mercado. Com 30 anos, Guilherme já disputou 25 partidas na temporada, marcou 12 gols e deu 2 assistências. Números que, convenhamos, não são ruins. Por isso já tem time europeu de olho. Por enquanto são apenas sondagens, nada oficial. Mas o Santos já deixou claro, se aparecer uma proposta boa, que seja vantajosa pro clube e pro jogador, ele pode sim ser liberado. A diretoria não vai segurar ninguém à força, mas também não vai entregar de graça. E nesse cenário todo de reformulação e planejamento, um assunto pesado voltou a ganhar força: a transformação do Santos em SAF. Isso mesmo, Sociedade Anônima do Futebol. O jornalista Fábio Sormani soltou essa informação nos últimos dias e disse com todas as letras: a negociação está muito bem encaminhada. Ele conversou com uma fonte de dentro do clube que garantiu que o projeto está sendo tocado pela XP e que a expectativa é que tudo seja definido até o fim da gestão do presidente Marcelo Teixeira. A ideia, segundo o próprio presidente, não é empurrar nada goela abaixo. Ele disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que a decisão será do quadro associativo, e não dele. E foi direto: o Santos não é clube de balcão de esquina. Santos tem marca, ídolos, nome, cor, torcida. Uma série de questões a serem respeitadas. Ele também falou que o clube não tem preço, que qualquer negociação nesse sentido precisa garantir os direitos do Santos e não pode ser feita de qualquer jeito. Ou seja, se virar SAF, será com responsabilidade, com avaliação profunda e com o aval daqueles que realmente amam o clube. E em meio a todas essas decisões, o time precisa reagir em campo. A situação no Brasileirão Betano é delicada. A gente tá fora da zona de rebaixamento, mas tá ali colado, numa linha muito tênue. Por isso, o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, às 20 horas na Vila Belmiro, é tratado como uma verdadeira final. E o Santos aposta em 2 nomes da casa para mudar essa história. O primeiro deles, claro, é Neymar. O camisa 10 ainda não voltou oficialmente, mas nos bastidores o clube deposita grande esperança na recuperação dele. Mesmo sem atuar, só a presença de Neymar já mexe com tudo: torcida, mídia, adversário. E ele tem um retrospecto positivo contra o Flamengo. Será que pode pintar uma surpresa? O segundo nome que começa a ganhar força é o de Robinho Júnior.
Sim, ele mesmo, o filho do rei das pedaladas. O garoto vem sendo monitorado de perto pelo técnico Kleber Xavier e pode ser utilizado nesse segundo semestre. Ainda é cedo para cravar, mas o treinador tá de olho e se o menino mostrar que tá pronto, pode ter chance. O clima na Vila tá tenso, mas também cheio de esperança. É aquela mistura de medo e expectativa que só quem é santista de verdade entende. A torcida quer ver o time reagir, quer saber quem chega, quem sai, se vem SAF, se Neymar volta, se o time engrena. E são essas emoções que fazem o Santos ser o Santos. Um clube diferente, gigante que pode estar em qualquer situação, mas nunca passa despercebido. Então, torcedor, agora é com você. Quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Você gostaria de ver o Matias Rojas vestindo a camisa do Santos? Acha que vale o investimento? E sobre o Guilherme, se for para vender, qual seria um valor justo? E a SAF? Você é a favor, contra ou ainda está em dúvida? Me conta aqui nos comentários, quero ler cada opinião com atenção. Vamos juntos discutir o futuro do nosso peixe. Porque aqui é Santos, sempre foi, e sempre vai ser. E se você acha que acabou, segura mais essa, porque agora vem uma daquelas notícias que fazem o coração do torcedor bater diferente. Sabe aquele nome que parece lenda, mas está se tornando realidade? Pois é, Robinho Júnior, o filho do nosso eterno camisa 7, tá começando a mostrar que não é só sobrenome não, tem bola nos pés e vem encantando nos treinos. Segundo o jornalista Fábio Sormani, o moleque tá treinando forte, tá chamando atenção de verdade, e o Kleber Xavier já tá encantado com o que viu. Ele tem só 17 anos, mas tá se portando como gente grande no dia a dia com o elenco profissional. Pra quem viu o amistoso contra a Desportiva Ferroviária, lembra da assistência que ele deu pro Pituca no gol? Não foi sorte. Foi leitura de jogo, foi talento, foi personalidade. E o que tá rolando nos bastidores é que ele pode até ser relacionado já agora contra o Flamengo. Isso mesmo, no jogo de hoje, na Vila, às 20 horas. Imagina só, Neymar titular, Robinho Júnior ganhando chance, e o Peixão com sangue novo para tentar mudar esse roteiro difícil do Brasileirão. É aquele momento onde passado e futuro se encontram. E tudo isso com a camisa mais pesada do futebol brasileiro. Só que o cenário do jogo é tenso. O Peixe tá ali, flertando com a zona de rebaixamento. Mesmo com os 11 pontos, é a mesma pontuação do Juventude e do Vitória que estão dentro do Z4. A diferença tá no saldo, e qualquer vacilo agora pode custar muito caro. Por isso, esse confronto com o Flamengo vale mais do que 3 pontos. Vale moral, vale confiança, vale paz no vestiário. E quem sabe, o início de uma virada no campeonato. Mas não para por aí, porque tem um dado que caiu como uma ducha fria nos bastidores. De 2020 para cá, o Santos só teve 25% de aproveitamento contra o Flamengo. Foram 8 jogos com 6 derrotas e só 2 vitórias. E isso, claro, acendeu um sinal de alerta. A comissão técnica sabe que precisa mudar essa escrita e o Neymar, que volta hoje como titular, pode ser peça-chave nessa missão. Foi contra o Flamengo, aliás, que ele marcou o gol mais bonito da carreira em 2011 na própria Vila Belmiro. E como se tudo isso não fosse suficiente para esquentar esse jogaço, tem mais uma história que deixa a partida ainda mais especial, o reencontro de Danilo com o Santos. O volante do Flamengo volta à Vila depois de 14 anos. A última vez que ele pisou nesse gramado com a camisa do Peixe foi lá em 2011, antes de embarcar pro Mundial. Hoje ele retorna como adversário, mas não esconde a emoção. Disse em entrevista que o Santos foi o clube que abriu as portas, que mudou a vida dele, e que vai ser impossível não se emocionar ao reencontrar a Vila. Danilo, para quem não lembra, fez 80 jogos com a camisa do Peixe, marcou 10 gols e levantou 2 taças, Paulistão e Libertadores. É um daqueles nomes que ficaram na história recente do clube e que ajudam a reforçar o peso dessa camisa que mesmo em momentos difíceis continua imensa. E é nesse cenário, com o time pressionado, o elenco se renovando, jovens ganhando espaço, veteranos voltando e nomes históricos reencontrando o clube, que o Santos vai a campo hoje à noite. Não é só mais um jogo, é um ponto de virada. Uma chance de mostrar que, apesar das dificuldades, o Peixão tá vivo, tá respirando, tá se reerguendo. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você colocaria o Robinho Júnior para jogar já hoje? Acha que o moleque tá pronto ou seria melhor esperar mais um pouco? E sobre o Neymar, acha que ele ainda pode ser decisivo com a camisa do Peixe nesse momento tão delicado? Deixa aqui nos comentários sua opinião, porque sua voz faz parte dessa reconstrução. E mais uma vez, se você chegou até aqui, é porque ama esse clube. Então fortalece com aquele like, compartilha com outros santistas e se inscreve.
porque o que tá vindo por aí promete demais.